Pronto, agora sim, agora vamos começar. Bom dia a todos e a todos. Estamos começando mais uma aula com os terceiros anos da Escola Padre Jefferson. Como sabem, a aula fica gravada, qualquer dúvida, e aqueles que não assistem, é bom assistir. Gente, agora tem aluno que eu estou até preocupado. Tem aluno que nunca me enviou nada, nunca fez nada, nunca assistiu nenhuma aula, mas a frequência lá sim, né? Ele está achando que vai ter alguma pontuação com a frequência. Então, se vocês conhecem algum aluno desse que nunca participou, não faz nada e assina a sua frequência, avisa ele, porque vai ficar complicado. Eu vou fechar agora o primeiro bimestre e esse aluno não vai ter nota nenhuma, só porque assina a frequência que eu coloco lá. Hoje, daqui a pouco eu coloco na frequência. Assina depois da hora da aula, acha que isso é alguma pontuação que vai ter, aí tá enganado, viu, gente? Aí é bom quem não faz, fazer as atividades, não precisa se estressar, fazendo devagar, fazendo o que entendeu. Se não entendeu, pergunta, assiste a aula de novo. Agora não deixa de fazer atividade. Porque o esforço é de vocês, o êxito vai ser de vocês. Vocês têm que correr atrás. Vocês têm que dar o pontapé inicial. Porque se não for assim, não vai ter êxito naquilo que vocês imaginam. Então eu tento passar, eu tento mostrar, tento incentivar, mas, mas parece que eu falo no ouvido, entra no ouvido e sai no outro. Vocês têm que ter garra, gente, tem que correr atrás. Fácil não é não. Mas se vocês não correm atrás, não vão chegar onde imaginam que vocês queiram chegar, né? Onde vocês imaginam. Então, vamos lá, tem que correr atrás. Ô, gente, deixa eu ver, cadê? Como disse, a frequência daqui a pouco coloco. Então, olha só. Então, hoje nós vamos começar conversando, depois a gente entra na nossa resolução de questão do Enem para discutir mais um pouquinho sobre aquelas questões e depois vou enviar umas questões para vocês treinarem em casa, certo? A gente corrige aqui, a gente conversa aqui, a gente tira dúvida aqui, e vocês perguntem, porque quanto mais pergunta, mais dúvida eu sei que a gente está tirando e vai chegar onde a gente quer. Eu quero começar mostrando um vídeo sobre produção textual, sobre a redação, e principalmente a redação do Enem. Eu quero que vocês prestem muita atenção, gente, muita atenção. Por quê? A redação tem vários tipos. É cobrado em vários certames, concursos, vestibulares e Enem. Nós estamos estudando aqui a redação para o Enem. Então, o Enem ele tem uma estrutura. Tem uma estrutura. Alguns de vocês estão mandando uma redação para mim que para outro tipo de certame, beleza, ela é aceita, tá bom. Agora, para o Enem, vocês precisam melhorar, porque ela tem que ter essa estrutura, como eu venho falando a vocês. Mas, professor, eu não sei colocar, sabe, gente? Quando você terminar de ler, ou de fazer a redação, você para um pouquinho, deixa ela lá, depois você vai ler, já bota num caderno, num rascunho aqui do lado. Qual é a estrutura do Enem? A introdução, falar um pouco do tema, o desenvolvimento, problematizar o tema, pelo menos 2 problemas você tem que fazer, um em cada parágrafo, o que é que esse tema traz, e na conclusão, você solucionar esse problema. Você deixar lá, para quando você for ler, você já ter essa ideia que você quer encontrar no seu texto. Porque só assim você vai melhorando sua redação, você vai entrando na estrutura da redação. Por isso, gente, que eu peço, falo mais uma vez, preste atenção na estrutura, porque se vocês não chegam na estrutura que é exigida pelo Enem, o corretor anota, ele só não vai zerar, dependendo, ele não vai zerar. Dependendo, tem corretor que é meio carrasco, ele pode dizer, não aceito. Mas, se a gente não chega à estrutura, a nota é muito baixa. Então, a gente tem que ter pelo menos a estrutura, porque se você já tem aquela estrutura do Enem, 500 pontos você já tem. 500 pontos já está ali, certo? Então, o bom é isso. Aí, depois a gente vai se preocupar com as competências, com a correção, com a coesão,
com tudo aquilo, mas só que no primeiro impacto, aquela primeira abordagem a gente já tem, que é a estrutura do Enem. Então, vocês procurem ler, procurem modificar, porque os textos que eu estou recebendo, a introdução vai bem, mas quando vai para o desenvolvimento e a conclusão, aí vocês não passam essa estrutura. Qual é a problematização do tema? O que é que esse tema traz de problema que você tem convicção, que você acha, que você argumenta? Qual a solução? E a conclusão é a solução disso tudo. Por exemplo, como o último tema que eu passei para você, que é sobre a Amazônia, né? Sobre o meio ambiente. Então, a destruição da Amazônia é uma problematização, é um tema, é uma tese. Você pode problematizar qual o problema do desmatamento no nosso país, quais são as consequências para o meio ambiente. O que é que está... Pronto, você pode até fazer essa amarração com a pandemia, pode contextualizar, você pode criar essa tese. Você pode pegar essa citação do Ministério da Saúde e fazer essa contextualização. Porque você está amarrando uma história na outra que tem uma consequência também. Isso é um problema. Porque quando a gente desmata a floresta amazônica, a gente destrói o meio ambiente, quais são as consequências? Doenças, aparecem esses vírus, essas pandemias. Então, vocês têm que ter essa ideia, isso, criar esse tipo de problema. Aí, quando problematizou no mínimo 2 problemas, aí o que acontece? Você vai para a conclusão. E o que deve ser feito? Mais fiscalização, a sociedade se conscientizar. Isso são tudo soluções. E vocês têm que ter essa ideia para colocar no texto de vocês, como essa redação, como fosse uma carta que vocês estão escrevendo para algum órgão que bote em prática o que vocês querem, para tentar solucionar essa situação. Então, vocês têm que ter ideia disso, tem que ter. E está faltando muito, está faltando essa estrutura. Então, vamos se ligar. Isso também não é problema, só vocês quererem mudar. E estou aqui para ajudar, que vocês vão mudar. Não é também pegar o tema, não gosto, vou fazer isso. Não, é vocês pesquisarem, vocês correrem atrás. E vai melhorando a cada dia. E a gente só melhora fazendo. Isso tudo. A prática é o segredo de tudo. Quanto mais a gente pratica, é aquele bordão que eu sempre falo. Quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica, certo? Então vamos assistir esse vídeo aqui, gente, pra gente... E eu quero que vocês prestem atenção, anotem o que tiver de anotar, porque eu peguei esse vídeo aqui, eu pesquisei sobre a introdução, como a gente vai construir uma introdução, certo? Deixa eu transmitir aqui. Alguma pergunta eu quero fazer, gente? Antes de começar? Hein, pessoal? Não. Então vamos lá, deixa eu ver se vocês estão vendo por aí. Olha só, o vídeo está aí, certo? Vou tirar meu som e a câmera para ficar melhor a qualidade. Só um minuto. Qualquer coisa é só falar. E aí, moçadinha, beleza, beleza, beleza? Cheguei! Tô chegando. Essa já foi, já passou. Muito bem, pessoal, pra que eu tô aqui hoje? Vamos falar um pouquinho de tipos de introdução de dissertação argumentativa, para você ter um pouquinho mais de manejo para começar uma redação. Bora lá? Muito bem, moçadinha. Olha só. São 14 tipos de introdução que eu vou mostrar pra vocês. Você vai aí guardar algumas na sua cabecinha pra você saber como começar uma redação, certo? Eu sei que muita gente tem dificuldade de começar a redação. Na boa, na manha, susse. Vamos aprender isso com calma, com tranquilidade, sem estresse, certo? Primeiro caso que eu quero falar pra vocês, chama-se o quê? velho?
chama-se declaração. Começar uma introdução declarando qual é o seu tema, certo? Declaração. Então, por exemplo, bota aí o modelinho de introdução que eu coloquei para você em produção. Isso, olha aí que bonitinho. Olha só, ele fala assim, ó, é um grave erro a liberação da maconha. Veja, o tema seria a liberação da maconha. Ele já começa declarando qual é o tema. Isso é uma introdução por declaração. É um grave erro a liberação da maconha. Provocará de imediato violenta elevação do consumo. O Estado perderá precário controle que ainda exerce sobre as drogas psicotrópicas e assim vai. Então começa declarando. Veja, é possível? Claro que é possível. É muito comum as pessoas fazerem isso, né? Pega o tema e começa declarando, apresentando o tema logo de cara. É clichê? Ah, é clichê, professor. Mas, de certa forma, funciona. Se você não consegue pensar em outra coisa para começar a sua redação, declaração é um bom tipo de introdução. Outro tipo chama-se divisão. Divisão é quando você divide o seu tema em dois olhares diferentes, mas não necessariamente dois olhares contrários. São dois olhares diferentes sobre o mesmo tema. Então vamos lá, peguei o tema aí, exclusão social. Põe para nós aí, produção. Pode me deixar pequenininho se quiser, encolher a criança. Pode deixar pequenininho. Olha lá. Predomina ainda no Brasil duas convicções errôneas sobre o problema da exclusão social. 2 pontos. A de que ela deve ser enfrentada apenas pelo poder público e a de que sua superação envolve muitos recursos e esforços extraordinários. Pronto, apresentou 2 olhares sobre o mesmo tema. Não necessariamente 2 olhares opostos, só 2 olhares diferentes sobre o mesmo tema. Chama-se divisão. Veja, é possível? É possível. É difícil? Não é difícil. Certo? Montar essa divisão, mas olha só, é legal que já sai do clichê. Já não fica no clichê. Sai do clichê. Isso é bacana. Certo? Outro caso chama-se definição. Definição é muito parecida com declaração. Declaração declara seu tema. Definição, você define o seu tema. Então lá, o tema aí seria falar sobre o mito. O mito. O mito, certo? Olha só. O mito entre os povos primitivos é uma forma de se situar no mundo. Isto é, de encontrar o seu lugar entre os demais seres da natureza. Começou conceituando, definindo o que é mito. É possível? É possível, sem problema nenhum. É um pouco mais clichê que a divisão? É, mas é legal. Ainda mais se você tem um termo que é um pouquinho mais elaborado, como esse tema filosófico aí sobre o mito, né? Tranquilo, sem problema nenhum. É fácil de fazer? Nem sempre, porque nem sempre se consegue definir alguma coisa, certo? Mas é possível de se fazer. Então vejam, são ideias para você iniciar a sua redaçãozinha. Beleza? Mais um. Outro, uma pergunta. Começar um texto com uma pergunta é possível, mas cuidado. Porque sempre que você começa uma pergunta, você obrigatoriamente vai ter que responder essa pergunta no decorrer do texto. Não pode ser uma pergunta para que o seu corretor responda. Não. É uma pergunta que você faz para você mesmo responder. De modo geral, a dissertação argumentativa, você já cria uma pergunta na cabeça para daí sim começar a escrever. Bom, você pode colocá-la no papel e daí sim começar o seu texto, né, na sequência dela. Então, por exemplo, olha o exemplo que tem lá. Ó. Aí é saúde no Brasil. Esse é o tema central. Veja só. Será que é com novos impostos que a saúde melhorará no Brasil? Os contribuintes já estão cansados de tirar do dinheiro do bolso para tapar o buraco que parece não ter fim. E aí vai começar a responder essa pergunta na sequência do texto. Sem problemas, apesar de ser bem clichê também. Começar com pergunta é clichêzão. A não ser que você faça uma pergunta um pouquinho mais elaborada para construir seu texto. Mas mesmo assim, mas vale a pena. Veja, quando eu falo que é clichê, não significa que é errado. Quando eu falo que é clichê, significa igual a muita gente, certo? Não tem problema, desde que você faça depois um texto bem elaboradinho na argumentação, na conclusão. Certo? Mais um. Comparação. A comparação, ela já é um pouquinho mais elaborada. Você vai comparar, certo? Dentro do tema, 2 coisas, certo? Vai comparar 2 coisas, ou até mesmo como aquele tema acontece em 2 lugares diferentes. Por exemplo, eu vou pegar a reforma agrária. Eu dei uma forçadinha de barra aqui nessa estruturação, mas só para você sentir como funciona. O tema da reforma agrária está presente há bastante tempo nas discussões sobre os problemas mais graves que afetam o Brasil. Numa comparação entre o movimento de abolição da escravidão no Brasil no final do século passado e atualmente, o movimento pela reforma agrária, podemos perceber algumas semelhanças entre os dois. Então, comparei a reforma agrária com a abolição e depois vou trazer o porquê que eu estou comparando, certo? Óbvio, deu uma forçadinha de barra entre reforma agrária e abolição, ficou meio forçado, mas só para você entender. Eu comparei meu tema com uma outra coisa e trago a explicação disso, para depois sim entrar na minha opinião e argumentação. Sem problema, não é tão simples de fazer, mas já sai do clichê, isso é bacana, já sai das introduções clichês.
certo? Mais uma. Outra muito legal chama-se oposição. A oposição é parecida com a divisão. Lembra que a divisão eu separei em 2 olhares diferentes, o mesmo tema? Ou ainda 2 olhares que não são sobre o mesmo âmbito, né? O mesmo tema. Só que eram 2 olhares diferentes, mas não eram opostos. Na oposição, obrigatoriamente são 2 olhares diferentes, opostos um ao outro, certo? Então, olha só. De um lado, o tema é educação no Brasil. De um lado, professores mal pagos, desestimulados, esquecidos pelo governo. Do outro, gastos excessivos com computadores, antenas parabólicas, aparelhos de videocassete. Então, um lado professores, do outro lado, gasto excessivo com coisa desnecessária, certo? Em vez de valorizar o professor, valoriza o bem material. Coisas opostas. Oposição, certo? Cria oposição e depois você já constrói a sua argumentação e a sua opinião em cima da sua posição aí no decorrer do texto. Perceba que a introdução serve até para ajudar na sequência do texto. Então, é bom pensar nos tipos de introdução. Beleza? Tranquilo? Suci. Alusão histórica. Esse é legal, certo? Desde que você não force uma barra também. A alusão histórica é quando você pega o quê? Uma referência na história para daí trazer com a ideia do presente. Isso é alusão histórica. Então, eu vou buscar lá um tema do passado que tem um impacto no presente. Não é qualquer tema que eu consigo fazer isso. Mas quando eu consigo fazer, eu demonstro o quê? Conhecimento de mundo, conhecimento de outras disciplinas. Eu faço o quê? Uma coisa chamada interdisciplinariedade, que é sensacional. Todo corretor de redação gosta de ver interdisciplinariedades dentro do texto. Então, olha lá. Olha essa bonitinha, essa alusão histórica sobre globalização. Após a queda do Muro de Berlim, acabaram-se os antagonismos leste-oeste e o mundo parece ter aberto de vez as portas para a globalização. Ah, que bonito, hein? As fronteiras foram derrubadas e a economia entrou em rota acelerada de competição. Fiz uma alusão histórica com a queda do Muro de Berlim, trouxe para a atualidade em relação à globalização e aí explorei tudo isso aí. Certo? Óbvio que quando eu tenho temas assim mais interessantes, eu consigo fazer essa relação. Alguns temas não são tão interessantes para fazer isso. Beleza? Tranquilos? Fácil? De boa na lagoa? Susque nemus. Muito bem. Leve como a neve. Pessoas, chegamos à metade. Tranquilo? Tranquilo, né, gente? Mais alguns temas lá. Vamos lá. Mais alguns tipos de introdução para vocês. Outro, frase nominal seguida de explicação. Veja, frase nominal seguida de explicação é quando eu pego uma frase e depois explico ela. Primeiro, frase nominal. Lembra lá? Frase nominal é aquela que não tem verbo. Então eu coloco uma frase de impacto e depois explico o porquê daquela frase. Isso é frase nominal seguida de explicação. Por exemplo, uma tragédia. Tá, qual é o tema? O tema é educação no Brasil. Uma tragédia. Essa é a conclusão da própria Secretaria de Avaliação e Informação Educacional do Ministério da Saúde, Ministério da Educação e Cultura, sobre o desempenho dos alunos do 3º ano do ensino médio, na prova SAEB. Beleza. Então, eu coloco a frase e explico o porquê dela. É para fazer uma frase de impacto. Quase um texto jornalístico. Quase. Essa é a ideia da frase nominal seguida de explicação. Funciona? Funciona. Não é sempre que eu consigo criar, mas funciona bem. Certo? Outro, adjetivação. A adjetivação, eu vou fazer o quê? Vou trazer vários adjetivos, ou 2 ou mais adjetivos, sobre o meu tema, para depois falar sobre ele. Como funciona essa? Olha só. O tema aqui, de novo, é educação no Brasil. Equivocada e pouco racional, esta é a verdadeira adjetivação para a política educacional do governo. Beleza. Equivocada e pouco racional. 2 adjetivos sobre educação. E aí fala sobre a política educacional do governo. Belezinha? Também sai fora do clichê e é bem interessante. Parecido também ter uma pegada meio jornalística nessa aqui. Fácil? Tranquilo? Outra, citação. Citação tem 2 tipos. Citação de forma direta ou de forma indireta. A citação também é muito legal. Por quê? Porque você demonstra o quê? Conhecimento de mundo, conhecimento de outros elementos que você traz para o seu texto. A citação direta funcionaria da seguinte forma. Eu coloco exatamente o que o camarada falou sobre aquele assunto. Ou uso a fala de um camarada para retomar o meu assunto, para validar o meu assunto, validar o meu pensamento sobre aquele assunto. Por exemplo, vamos lá. Política demográfica, certo? Esse é o nosso tema. As pessoas chegam ao ponto de uma criança morrer e os pais não chorarem mais. Trazerem a criança, jogarem um bolo de mortos, virarem as costas e ir embora. Esse é o comentário do fotógrafo Sebastião Salgado falando sobre o que viu em Ruanda. Então, abriu aspas, colocou a fala do Sebastião Salgado, fechou aspas e fez referência a quem disse aquilo.
E aí, a partir disso, eu vou falar sobre demografia, né, populacional. Então, vejam, eu usei a fala exata dele, que ele falou em uma entrevista. Para isso, eu tenho que saber disso, né? Porque no dia da prova, no dia da sua redação, se você não tiver isso na sua cabeça, não tem como fazer, né? Então, por isso que demonstra o quê? Bastante conhecimento, bastante domínio das coisas. Beleza? Tranquilo? Exposição de ponto de vista. Você começa expondo o ponto de vista, gente. Como assim? Olha só. Aí, eu vou falar sobre o provão. O provão que tem lá, que é aplicado pelo MEC. Assim. O ministro da Educação se esforça para convencer de que o provão é fundamental para a melhoria da qualidade do ensino superior. Isso já é um ponto de vista de quem começou a construir o texto, né? Que o ministro está se esforçando para convencer sobre o provão. Para isso, vem ocupando generosos espaços na mídia e fazendo milionária campanha publicitária ensinando como gastar mal o dinheiro que deveria ser investido na educação. Continua a opinião ainda. Então, aqui nesse texto, o autor começou opinando já sobre o que ele pensa da postura do ministro em relação ao provão e como o ministro vem agindo. Para depois disso, ele já começar daí, então, entrar com os argumentos. Então, já começou de cara com uma opinião, expondo o ponto de vista. Tem problema? Não tem problema. Desde que depois você traga, óbvio, argumentos que sustentem a sua opinião logo de cara aí. Beleza? Fácil. Muito bem. Tranquilo. Tem a citação de forma indireta, que eu falei agora há pouco. Citação de forma indireta. Você apresenta o que o outro disse, mas sem precisar ser exatamente com as palavras dele. Então, você faz o quê? Uma paráfrase. Você parafraseia o outro. Lembra o que é parafrasear? Escrever com as suas palavras o que o outro disse. Muito bem. Então, olha só. Consumismo aqui é o nosso tema. Então, olha como que eu comecei esse texto aqui. Ó. Para Marx, a religião é o ópio do povo. Raymond Aron deu o troco. O marxismo é o ópio dos intelectuais. Mas, nos Estados Unidos, o ópio do povo é mesmo ir às compras. Como as modas americanas são contagiosas, é bom ver de que se trata. Bom, então veja. Para Marx, escreveu a ideia de Marx. Para Raymond, escreveu a ideia de Raymond. Então veja, aqui em nenhum momento apareceu a fala exata do Marx nem do Raymond. Só apresentou a ideia central com as próprias palavras. Isso aí é a citação indireta. É tão bom quanto a citação direta. As duas são bem válidas, são bem bacanas, demonstram o quê? Conhecimento do nosso mundo em que vivemos. Certo? Beleza? Mais um, ilustração. A ilustração, você vai ilustrar, certo? Na introdução, o teu tema. Então, por exemplo, lá, um tema pouco batido aí, gente. Aborto. Pouco batido. Quase ninguém fala sobre isso. Aborto. E aí começa assim, ó. O Jornal do Comércio de Manaus publicou um anúncio em que uma jovem de 18 anos, já mãe de 2 filhas, dizia que dizia estar grávida, mas não queria a criança. Ela entregaria a quem se dispusesse a pagar ligação de trompas. Preferia dar o filho a ter que fazer um aborto. O tema é tabu no Brasil, e aí você começa a discutir o tema. Então veja, ilustrou com uma notícia do Jornal de Manaus, ilustrou com fato real, para depois aí sim trazer o tema abordado, que seria o aborto. Certo? Tranquilo? Tranquilo? Fácil, né, gente? Não tem muito segredo nesse sentido. Então, a maneira como você apresenta isso, você vai ilustrar e vai seguir apresentando na sequência. Vejam, eu falei rapidamente aí desses tipos de introdução, para que você tenha na manga alguma delas. Vale a pena você assistir de novo o vídeo, ver cada uma delas, ver qual que você já faz, porque provavelmente algumas delas você já... Deixa eu voltar aqui. Gente, vocês viram aí, gente? Vocês estão entendendo a essência da coisa. Então, quer dizer o quê? A coisa não é tão difícil assim como a gente acha. Se a gente tem um conhecimento, a gente procurar estudar, a gente procurar se inteirar o que é que está acontecendo. Aí, como a gente começa a nossa introdução, como eu falei para vocês, falando um pouco do tema. Aí ele trouxe alguns tópicos, você fazendo uma pergunta, lembrando que essa pergunta tem que ser respondida, você fazendo uma citação, você citando uma reportagem, citando um autor, citando um acontecimento, você adjetivando a palavra para você começar a sua introdução, você expor o seu ponto de vista sobre o seu tema, você vai deixar bem clara a sua exposição. Então, vários
argumentos para você começar a sua introdução. Então, você tem que ter ideia disso aí. Agora, como a gente tem ideia? Quando a gente conhece o tema, quando a gente conhece do que está acontecendo, do que está pedindo. E o Enem, eu acho que é uma vantagem dele, que ele coloca aqueles textos motivadores. Por que os textos motivadores ajudam? Porque ele vai dar direcionamento à nossa ideia. Ali tem autores, ali tem dados, ali tem reportagens, que você pode começar a sua introdução com aquele dado que tem à sua frente. Você entendeu? Você pega aquele dado e começa a sua introdução. Você vai falar um pouco desse seu tema. Então, não é uma coisa que diga, eita, é difícil, não. Você começando a introdução, pronto. Já o desenvolvimento, depois da introdução pronta, você vai tentar problematizar esse tema com o que você abordou na sua introdução. E já vai fazendo a amarração do seu texto. Certo, gente? Agora, deixa eu ver se eu encontro aqui um que eu estava procurando, que eu vi agora, não sei onde eu coloquei. Um vídeo sobre o desenvolvimento, certo? Para a gente assistir também. Nós assistimos introdução. Vários pontos. Como a gente criar a nossa introdução. Aí eu pergunto a vocês. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Hein, gente? Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Algum questionamento? Pessoal, cadê vocês? Estão aí? Hein, galerinha? Fala alguma coisa, minha gente. Estamos, professor. A gente respondeu no chat. Não deixa, não. Eu mudo. Eu sozinho falando, só falo e vocês não dizem nada que tá bom, que tá ruim, que tá assim, que tá lá. Deixa eu ver o chat de vocês. Espera aí. O que é que você... Viu, gente? Então é isso. Então eu quero que vocês façam, tenha essa ideia para construir o texto de vocês. Se vocês tiverem essa ideia, então quer dizer que vocês já vão começar a melhorar, já vão começar a entrar na estrutura do Enem. O que o Enem cobra, o que ele quer que você quer ver a capacidade de vocês, quer ver o nível de conhecimento que vocês abordam esse tema. Então, isso tudo é importante que vocês tenham esse conhecimento aberto, não conhecimento restrito, não. Por isso, e principalmente vocês agora que está prestes a fazer o Enem. Sim, lembrando, fazer o Enem. Lembrando, gente, falei no início, mas muita gente não estava aqui, vou falar novamente. Eu coloquei um folder no grupo de vocês que começa a inscrição do Enem pedindo a isenção, não é nem a inscrição, é o pedido de isenção da inscrição a partir de segunda. Então, é importante que todos façam esse pedido. Aí, quando começar a inscrição, vocês só fazem a inscrição, certo? E vocês que estudam em escola pública, todos têm direito à isenção no vestibular. Então, o que é que acontece? Se vocês tiverem alguma dificuldade de pedir essa isenção, você vai entrar em contato com a escola, marcar o dia e na escola fazer lá, certo? Mas nenhum pode deixar de fazer esse pedido de isenção. Não é a inscrição. Lembre, está no grupo, eu botei a data, começa dia 17. Não é a inscrição do Enem, viu? É o pedido de isenção de taxa, porque o INEP abre logo o pedido de isenção de taxa, aí vai sair o resultado, se é deferido ou indeferido, aí quando sai o resultado, aí começa a inscrição, aí você já está com o seu pedido deferido, só fazer a inscrição e confirmar. Certo, gente? Então, não esqueça. Ô, gente, peraí, deixa eu ver, parece que tem gente chegando aqui, só um minutinho, viu? Vamos já. Tô sozinho.
Pronto, gente, voltei, que a pessoa quando está em casa chega a gente, aí a gente tem que correr, né? Mas estou aqui de volta. Sim, como eu estava falando com vocês, viu, pessoal? Então, essa isenção vocês têm que fazer, aquele que não tem conhecimento faz a isenção, faz o pedido de isenção, depois sai o resultado, aí depois faz a inscrição, certo? Então, todos têm que fazer. Não, foi Rayane, não foi que disse aqui que o aplicativo está fechado. Rayane, a inscrição começa... A inscrição não, o pedido de isenção começa segunda-feira, viu? Então é bom vocês fazerem quanto antes melhor, não deixar para o último dia. Por quê? Porque vai que dê congestionamento e vocês não consigam. Certo? Deixa eu ver só a data aqui do folder que eu coloquei para vocês. Peraí, deixa eu ver aqui, gente. Pronto, aqui, ó, 17 a 28 de maio, gente. Então, é a isenção da taxa de inscrição. Então, vocês têm que se ligar para não perder essa data, porque senão você vai ter que pagar o Enem. O Enem, se eu não me engano, é 85, é R$ 95. E para evitar isso, né? Como vocês têm direito, se a gente tem direito, a gente tem que correr atrás do nosso direito, certo? Mando sim, tá lá no grupo, mando daqui a pouco, vou mandar de novo, Henrique. Mas é o folderzinho, é de 17, ó, 17 a 28 de maio, o pedido de isenção. Pedido de isenção, certo? Então, quer dizer, vocês têm que só se ligar na data para não perder. Aqui, todo mundo, principalmente do terceiro ano. Aí você pode dizer, professor, mas eu não penso em fazer o Enem esse ano, não. Gente, independente que faça ou não faça, faça a inscrição. Faça a inscrição. Por quê? Sua cabeça muda, vai que chega no dia, eita, eu vou fazer. E é uma coisa, como eu falo, o ano passado falando para alguns também, que tem aluno, não vou fazer não quero fazer não. Minha gente, a oportunidade é gratuito. É só você fazer a inscrição. Faz pela internet, você não vai enfrentar fila, não vai enfrentar nada, e tem gente que não faz. Aí é complicado, né? Então, vamos lá, gente. Todo mundo se inscrever. Todo mundo fazer esse pedido de isenção. E eu vou sempre estar lembrando a vocês. Já sabe, né? Teve alguma dificuldade, não conseguiu, algum empecilho, alguma coisa que você está impedindo de você pedir a inscrição, pedir essa isenção, você entra em contato com a escola, marca o dia de ir à escola para alguém lá te ajudar. Eu poderia ajudar vocês, mas só que eu estou em casa, vocês estão em casa, eu não estou na escola, não tem como. Não vou dizer, vem aqui em casa para a gente fazer. Não. Aí, assim, o melhor local é vocês irem na escola e tentar fazer por lá. Certo? Alguma pergunta sobre isso, gente? Vamos lá, continuar? Pronto, gente. Então, a gente viu sobre a introdução. Agora eu vou ver um vídeo também, vamos ver um vídeo também, falando um pouquinho sobre o desenvolvimento. Se você já viu a introdução, agora o desenvolvimento. Como fazer o desenvolvimento? Para a gente conseguir a estrutura do Enem, certo? Então preste atenção, anote o que tiver de anotar, porque essas anotações é muito importante para vocês. Dúvida que vocês tenham, aí lembra da anotação, vai lá e tenta sanar essas dúvidas, certo? Deixa eu compartilhar aqui. Pronto, deixa eu ver se vocês estão vendo, estão vendo aí, né? Então vamos lá, viu, gente? Vou começar, aí eu fecho meu vídeo, áudio, mas estou aqui acompanhando com vocês. Moçada, e aí, saudade de vocês, estamos de volta para dar sequência àquilo que nós começamos a falar, que é o quê? As partes da redação, da dissertação argumentativa. Já foi os tipos de introdução, agora vamos para os tipos de desenvolvimento? Vai! Muito bem, pessoas, muito bem. O que seria então o tal do desenvolvimento do meu texto, né? Desenvolver o texto nada mais é do que trazer argumentos que sustentem a sua opinião. Então veja, você pode opinar sobre algo, mas opinar sobre algo não significa muita coisa, porque a opinião é nada mais que um ponto de vista sobre alguma coisa, certo? Então, sei lá, vou falar sobre o aborto, eu tenho um ponto de vista sobre o aborto. Concordo ou discordo, isso é meu ponto de vista, essa é minha opinião. Para que eu sustente essa opinião e convença os outros, eu tenho que trazer
argumentos. Os argumentos é que vão convencer o outro de que o que eu penso, concordo ou discordo, está certo ou errado, está adequado ou inadequado, tudo bem? E aí eu tenho, então, o desenvolvimento do meu texto. O desenvolvimento da dissertação argumentativa é exatamente isso. Vai trazer os argumentos que sustentam a sua opinião. E quanto melhor você trouxer os seus tipos de argumentos, melhor fica a sua redação, certo? Ou melhor, mais você convence o outro, beleza? Então vamos pensar assim, ó. Desenvolver um texto nada mais é do que trazer argumentos. Argumentar é persuadir, convencer o outro com várias maneiras, certo? Tem várias maneiras de poder persuadir e convencer o outro sobre a minha opinião. Beleza? Vamos ver como funciona isso então. Primeiro caso aí, eu tenho a argumentação por citação. Essa é muito legal, muito bacana, porque você vai pegar alguém que é importante no assunto, que tenha falado em, sei lá, uma entrevista, ou fez algum livro, um artigo de opinião. Você vai pegar a fala desse camarada que é importante no assunto e vai citar no seu texto para mostrar que o que ele pensa é igual ao que você pensa. E aí você vai dar o quê? Uma citação. A citação é sensacional, porque ela deixa o teu texto muito, muito coerente. Porque você vai apresentar lá, olha, eu não concordo por causa disso, conforme o fulaninho falou. Olha que bacana. Então, a argumentação por citação é sempre que você quer defender seu ponto de vista e você usa a citação de alguém que é importante no assunto. E aí eu tenho uma baita argumentação, sensacional de uma argumentação, certo? Então, por exemplo, eu vou mostrar para vocês aí, vai na sua telinha, um textinho bacana que está dizendo exatamente isso, ó. Assim parece ser, porque para Piaget, ó, olha o texto que bacana. Assim parece ser, porque para Piaget é um cara importante no assunto. E aí traz a fala direta do Piaget, certo? O que ele escreveu no seu livro ou em algum artigo que você tem sobre Piaget. Olha o que está lá, ó. Toda moral consiste num sistema de regras e a essência de toda moralidade deve ser procurada no respeito que o indivíduo adquire por essas regras. E eu coloquei então a citação direta do Piaget para sustentar o ponto de vista, ou seja, eu concordo com o Piaget. Veja, se eu e o Piaget pensamos igual, e o Piaget é um cara que é bacana no assunto, um cara que manja do assunto, um cara importante no assunto, o meu ponto de vista está adequado. Essa é a ideia da citação, certo? Citação pode ser direta ou indireta, assim como tinha lá na introdução. Na citação indireta, quando eu escrevo com as minhas palavras o que o cara disse. A direta, eu reproduzo exatamente o que o cara escreveu ou o que o cara disse em uma entrevista lá, ou num artigo de opinião. Beleza? Os dois tipos de citações são sensacionais, porque você vai sustentar o seu ponto de vista com o que alguém importante no assunto falou. Beleza? Fácil? Tranquilão? Muito bem. A outra, mais um tipo de argumentação ou de desenvolvimento, a argumentação por comprovação. Como que funciona a argumentação por comprovação? Quando você vai fazer o quê? Você sustenta a argumentação a partir de informações apresentadas, dados, estatísticas, percentuais, em alguma pesquisa, em algum outro lugar que você leu, certo? Então a comprovação pega de coisas comprovadas realmente, certo? Dentro daquele assunto. E você explora, então, essa relação que foi apresentada. Então, sei lá, pega um infográfico sobre, sei lá, o trabalho infantil, que mostra que tem mais trabalho infantil no Nordeste que no Sul, ou ao contrário, e pega esses dados e usa como comprovação do que você acredita, do seu ponto de vista. Você comprova com A mais B de que você está certo no que você está abordando. Isso é muito legal. Óbvio que muitas vezes você precisa ter aí esse infográfico em mãos. Às vezes ele pode estar na coletânea de texto base, pode ser que não, mas se estiver na coletânea de texto base, você tem onde buscar. E sempre que fizer isso, lembre, é importante fazer referência. Eu tenho que referenciar para que as pessoas saibam que é real aqueles dados, que eu não tirei do além, que eu não inventei um infográfico, que eu não inventei essas informações. Isso é muito bacana, certo? Então você apresenta isso, precisa colocar os dados mais importantes para sustentar o seu ponto de vista, comprovando o seu ponto de vista com esses dados e lembrando de fazer referência. Importantíssimo, hein? Referência importante. Então, olha só, mais um exemplinho bacana aí. Coloca no texto para nós aí, tá lá assim, ó. O ministro da Educação, Cristóvão Buarque, lança hoje o mapa da exclusão educacional. O estudo do INEP, feito a partir de dados do IBGE e do Censo Educacional do Ministério da Educação, mostra o número de crianças de 7 a 14 anos que estão fora das escolas em cada estado. Segundo o mapa, no Brasil, 1,4 milhão de crianças, ou 5,5% da população nessa faixa etária, 7 a 14 anos, para a qual o ensino obrigatório não frequentam salas de aula.
Pior índice é o do Amazonas, 16,8%. As crianças do estado não estão lá dentro da sala de aula. Continuando. Ou 92,8 mil estão fora de escola. O melhor, o Distrito Federal, com apenas 2,3%, 7.200 crianças excluídas, seguido do Rio Grande do Sul, com 2,7%, 39 mil crianças, e São Paulo, com 3,2%, 168 mil crianças fora de sala de aula. Gente, olha só, aí eu quero chamar a atenção de vocês aqui, esse texto. Então, veja bem, o desenvolvimento dele. Ele criou o desenvolvimento fazendo a citação e no desenvolvimento ele está problematizando o tema. Vocês estão entendendo? Qual o problema que está aparecendo? Então, crianças fora da escola. Então, é essa problematização que você tem que ter dentro do seu texto para o texto ficar com fundamento. Certo? Vamos continuar. E aí tá lá, Folha de São Paulo, 3/2/2003, Mônica Bergamo foi quem fez essa pesquisa e levantou esses dados para nós. Então, veja que os dados são utilizados para comprovar onde eu tenho mais exclusão da sala de aula, onde eu tenho menos exclusão da sala de aula. E aí, contra dados não há argumento, ou os dados são bons argumentos, certo? Eu tenho essa possibilidade. Lembrando sempre lembra assim, eu vou usar esses dados, não vou exagerar no uso desses dados, mas eu posso usar como um tipo de argumentação. Lembrando que quando eu faço um desenvolvimento de texto, é legal você ter pelo menos 2 tipos de argumentos. Um deles pode ser esse, né, de comprovação, o outro pode ser de citação, mas é legal você ter pelo menos 2 argumentos aí, mostrando, certo, que a tua opinião, que o teu ponto de vista tem um porquê, tem uma lógica, e aí dessa forma você vai acabar persuadindo melhor o seu leitor, quem lê o seu texto, certo? Outro tipo de argumentação que nós temos, argumentação por raciocínio lógico. Tem enrosquei. Raciocínio lógico. Como que acontece essa? Essa é bem legal. Eu sempre tenho no meu texto a possibilidade de criar uma relação de causa e efeito, certo? E esse recurso me ajuda a demonstrar que uma conclusão pode ser feita a partir de uma outra afirmação que eu já fiz no meu texto. Essa é a relação de causa e efeito, raciocínio lógico, certo? Então, eu tenho uma possível interpretação a partir de uma afirmação feita. Então, eu tenho uma afirmação, logo eu tenho uma conclusão dessa ideia. Então, dentro do meu texto tem uma relação lógica entre as informações. Como que pode acontecer isso? Vou mostrar para você também. Olha o texto bonitinho. O fumo é o mais grave problema de saúde pública no Brasil. Assim, como não admitimos que os comerciantes de maconha, crack ou heroína façam propaganda para os nossos filhos na TV, todas as formas de publicidade do cigarro deveriam ser proibidas terminantemente. Essa palavra é difícil. De novo. Terminantemente. Para os desobedientes. Cadeia. Olha lá. Mais uma vez, gente. Mais uma vez eu chamar a atenção. Veja bem, olha só. Um texto pequeno. Um desenvolvimento pequeno, mas só que aqui traz a problematização do que ele pode ter falado na introdução. Então, é esse sentido, essa noção que eu quero que vocês tenham. No desenvolvimento, vocês Drauzio Varela, na Folha de São Paulo, 20 de maio de 2000. Então, aqui o argumento que o Drauzio usa, né, que o médico Drauzio Varela usa, o doutor Drauzio usa, para poder convencer que a propaganda de cigarro é ruim. Certo? Se eu não tenho propaganda de crack, heroína, outros tipos de drogas, por que é que eu vou ter propaganda de cigarro? A lógica é a mesma. Ou seja, é raciocínio lógico. Eu crio um raciocínio lógico por relação de causa e efeito também. Beleza? Tranquilaço? Faço isso? Muito de boa? Veja, gente, eu apresentei para vocês aí algumas maneiras de você conseguir trabalhar com o seu texto no desenvolvimento. Existem outras possibilidades? Existe até mesmo retomada de coisas que você já apresentou na introdução, existe, mas esses são bem eficazes para você. Quando você utiliza esse tipo de argumento, você vai deixar mais palpável o seu texto, o seu argumento com mais clareza, com mais certeza, certo? Então eu tenho lá, por citação, ok? Por comprovação, beleza? E o último que eu falei para vocês, raciocínio lógico. 3 tipos de argumentações bem interessantes, bem bacaninhas, para você utilizar no seu desenvolvimento, que vai te auxiliar a deixar seu texto melhor. Lembre sempre, num texto longo, 2 argumentos seriam legais, certo? 2 argumentos. Então, desses 3, escolhe 2 para utilizar no seu texto. Maravilha? Tranquilo? No mais é isso. Até daqui a pouquinho com os...
Pronto, gente. Então, a gente voltando. Então, vocês viram, né? Ele fala nos argumentos. Os argumentos é a problematização. Como ele disse, no mínimo dois argumentos, 2 parágrafos, a gente tem que ter essa problematização do nosso texto. Então, a gente tem que falar bonitinho, beleza, e no desenvolvimento a gente tem que problematizar. Qual a consequência desse tema? O que é que eu entendo para ele? Qual o argumento que eu digo que tem esse problema? Vou mostrar com dados que, muitas das vezes, o Enem, com o texto motivador, tem lá. Só você saber ler, saber tirar aquela informação para colocar do seu texto. Eu conheço muitos alunos que ele faz o texto dele em cima dos textos motivadores. Como assim? Parafraseando. Ele vai contar aqueles dados com as palavras dele. Então, ele praticamente bota a mesma informação agora com outras palavras. Então, ele não tem dificuldade de criar o texto dele. Por quê? Porque se tem um texto motivador, ele leu e entendeu, vai criar a sua produção em cima daquele texto. Então, é só você ler, só você criar o seu e colocar na redação. Então, toda a estrutura do texto está ali. Toda a problematização do texto está ali. Toda a conclusão está ali. Cabe você formular suas ideias e construir o seu texto. Certo? Então, esse foi o desenvolvimento. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a conclusão. Quais são os tipos de conclusão, certo? Deixa eu ver aqui. Viu, gente? Se eu encontro aqui para passar para vocês também os tipos de conclusões. Os tipos de conclusões. Deixa eu ver aqui para a gente fechar a nossa temática de hoje. Certo? Quer fazer alguma pergunta? Não, né? Podemos continuar? Hein, gente? Podemos continuar ou quer fazer alguma pergunta, algum questionamento? Pessoal, estão aí ainda? Ui. Tem pergunta não, professor. Vamos lá, vamos continuar. Então, vocês estão vendo já aí, vamos lá continuar nossa temática de hoje. E aí, moçada? Estamos chegando de novo, novamente. Para quê? Para falar dos tipos de conclusão de uma redação, dissertação argumentativa. Bora lá? Fala, moçadinha, vamos lá então, vamos finalizar o processo de construção da redação. Eu fiz passo a passo com vocês, falei da dissertação de modo geral, falei dos tipos de introdução, tipos de desenvolvimento e de argumentação, e agora a gente vai falar dos tipos de conclusão, certo? E a conclusão de modo geral, gente, veja, eu tô falando da dissertação de modo geral, não de uma dissertação específica, né? Eu já tenho uma aula que eu fiz para vocês, que tá aqui no canal em algum lugar, você pode ir aqui no card, a aula de redação para o Enem, que é uma aula específica para o Enem, mas essa aula aqui, ou esse processo dessas aulas aqui é para fechar o processo de construção de qualquer dissertação argumentativa, de qualquer vestibular que você faça, qualquer concurso por aí. Beleza? Pensando na conclusão, o que seria a conclusão do texto? Vamos dizer assim, você abre o texto, tem que abrir bem o texto com a introdução, uma boa introdução com impacto legal, com bons argumentos na parte de desenvolvimento, e na conclusão você tem que trazer a ideia de fechar com chave de ouro. É bem isso, tem que fechar a tua redação, tem que fechar tudo isso com uma ideia bacana. Muito bem, a conclusão então nada mais é do que fechamento do texto, certo? O modo mais adequado para fazer isso vai depender do tipo de texto que você fez, tipo de argumentação que você trouxe aí durante o seu texto. Então, pensar nessa construção é muito legal e você pode fazer de várias maneiras essa sua conclusão, certo? De várias maneiras. Então, por exemplo, eu tenho que ter alguns cuidados com essa conclusão que são importantes. Começar a minha conclusão com, em resumo,
concluindo, terminando. Não é legal, certo? Começar a conclusão assim não é legal. Você tem que fechar a ideia da conclusão apresentando de forma direta, objetiva, certo? Imagine que você tem um parágrafo para fazer isso. A tua conclusão você vai fazer em um parágrafo. Vamos pensar que, se for uma dissertação longa, você vai ter lá um parágrafo de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão, certo? Uma redação mais curta, 1 de desenvolvimento e 1 de conclusão e 1 de introdução. Ou, mais curta ainda, 2 parágrafos, 1 de introdução, 2 de desenvolvimento e conclusão. Mais curta ainda, um parágrafo só, onde eu consiga identificar os 3 elementos, certo? Então depende do tipo de prova que você tem nas suas mãos. Voltando para a conclusão, que tipos de conclusão eu posso ter? Primeiro tipo de conclusão bacana que eu posso utilizar é a retomada da tese. Ou seja, vou retomar a ideia central da tese que eu apresentei lá na introdução. Retomo isso como se fosse um fechamento. Eu estou escrevendo um texto e aí eu retomo o que está lá em cima para fazer esse fechamento, retomo o meu início de texto. Então a conclusão pode ser uma visão geral do que foi tratado, certo? Tipo de quase que um resumo, né? Retomando os principais pontos que foram dados lá em cima e dizendo, olha, devido a tudo isso, então a gente acredita que a verdade é essa, o que aquilo vai acontecer, o que está acontecendo isso devido àquilo outro. A retomada da tese é bem interessante de se fazer. Então, uma espécie de fechamento, certo? Você vai retomar e fechar a ideia geral. De que forma pode acontecer isso? Beleza. Um exemplinho para você. Posso pegar assim... Então, vou falar sobre... Pensar um tema qualquer aí. Pensar num tema... Tá difícil pensar num tema, peraí. Tema. Tecnologia, beleza? Então, a relação das novas plataformas tecnológicas, aí, a internet e tudo mais. Beleza. Então, eu apresentei que isso tem o lado bom, o lado ruim, mas eu acredito que que o lado bom é melhor do que o lado ruim e que o crescimento disso vai acontecer. E no final eu posso fazer assim. Devido a toda essa realidade tecnológica e a evolução do ser humano, a tecnologia vem para facilitar a vida. E sabendo utilizá-la com consciência, o ser humano será mais feliz. Eu retomei a tese e apresentei uma informação final para arrematar tudo. Pronto. Feliz, contente, sossegado. Beleza? Então a retomada da tese é muito interessante para você fazer o fechamento. Outra possibilidade é trabalhar com perspectiva. O que é perspectiva? Aquilo que pode vir a acontecer devido ao que eu apresentei. Então eu tenho um tema qualquer e devido a toda a construção do meu texto, eu posso ter uma perspectiva de futuro em relação àquele tema. E aí eu traria como? Trazer possíveis soluções para aquele meu problema, se o meu tema for um problema, certo? Possíveis soluções, buscando aí expor condições para solucionar aquilo, certo? Então, a tal da perspectiva é um tipo de solução. Tá? O Enem faz isso. Né? O Enem traz a solução. Então, a ideia é fazer um tipo de solução para o teu problema ou para o teu tema apresentado. Então, é imprescindível que, diante dos argumentos expostos, todos se conscientize em relação à realidade do país, mudando suas posturas, incentivando as crianças à leitura. Eu estou falando aí de cultura de modo geral. Então, a maneira como a gente apresenta isso é uma perspectiva de melhora. Né? A conclusão com perspectiva, ela pode ser uma solução. A solução é uma perspectiva de melhora. Beleza? Tranquilo? Que é o tipo de conclusão que nós temos no Enem. O Enem sempre pede essa perspectiva, ou seja, uma problemática de solução. Né? O Enem sempre pede, no fim, a solução dos problemas apresentados. Certo? Outra é iniciar essa conclusão com uma oração coordenada conclusiva, ou com elementos dessa oração. Então, pode-se iniciar a conclusão com uma conjunção coordenativa conclusiva. Logo, portanto, por isso, por conseguinte, então. Pode ser feito assim? Pode. Eu, particularmente, não gosto muito. Eu estou dizendo que existe, mas não é que estou dizendo para você fazer, certo? Eu, particularmente, não gosto muito de começar assim, mas existe a possibilidade. Não há um erro fazer isso. Para algumas pessoas, auxilia começar a tua conclusão falando isso, né? No entanto, ou portanto, no entanto não, mas o portanto, ou logo, por isso as pessoas devem ter mais habilidade com um com o outro para ter menos conflitos sociais, né? Então, essa conjunção no início da conclusão pode te auxiliar. Não precisa, de certa forma, eu começar com ela, né? Isso que eu falei agora. Por isso, as pessoas precisam ter mais habilidade social. Eu posso tirar o por isso e escrever como? As pessoas precisam criar maior habilidade social para lidar com os outros. Então, veja, ela é descartável. Essa conjunção pode ficar só na sua cabeça. Você não precisa escrevê-la direto no papel. Mas ajuda,
te auxilia na construção, certo? Beleza? Outra possibilidade é o resumo, que você vai resumir o que apresentou o seu texto. Vai fazer um resumão geral desse texto. Então, por exemplo, o relacionamento familiar tem suas particularidades, mas a maioria dos pais revelam que, além das preocupações já mencionadas, sentem-se sufocados com as exigências materiais dos jovens que comprometem o orçamento doméstico de tal forma que eles não têm outra alternativa a não ser adiar seus próprios sonhos. Então, isso é um resumo geral de um texto que fala da relação familiar, certo? Eu resumi tudo que abordei anteriormente dentro do meu final. Sem problemas. Eu posso resumir e encerrar minha redação dessa forma, sem problema algum. Tranquilo? Fácil? Numa boa? Então vejam, esse do resumo ele é muito comum aparecer. É muito comum você fazer o resumo porque é uma forma fácil. Você lê seu texto, resume ele no final e pronto, finalizei. Quando é um texto que não precisa dar uma proposta de intervenção, essa coisa toda. Tá? Beleza? Outra possibilidade de finalizar o texto é uma constatação que ainda não apareceu no texto. Então eu faço uma constatação que ainda não foi feita. Eu apresentei todo o meu texto, meus argumentos, e aí no final eu constato algo, tipo, a partir disso que foi mostrado, constatei isso aqui. E eu finalizo com a constatação. Tipo, de todas as grandes regiões do mundo, a África abaixo do Saara é a que determina o século nas mais dolorosas condições, a não ser nos filmes de leões para o circo da televisão, onde o negro só aparece para segurar a câmara do branco, como antes segurava os rifles no safari. Então, fiz um tipo de conclusão, falando aí do preconceito, óbvio, que é uma constatação a partir de uma outra afirmação que já tinha dentro do texto. Beleza? Isso é possível também, mas para isso tem que perceber o que é que você construiu na sua redação anteriormente. Certo? Beleza? Nesses casos todos aqui, qualquer um deles é bem-vindo. A não ser no Enem, que a gente sabe que tem que ser a proposta de intervenção, ou a perspectiva, que eu vou dizer para vocês, que é a proposta de intervenção, dar uma solução para o problema. Nas outras redações, de concurso, vestibulares, N por aí, cada vestibular, cada concurso tem uma propriedade em relação à dissertação argumentativa. Mas, de modo geral, as outras conclusões todas podem ser utilizadas em qualquer outro concurso de vestibular ou concurso para qualquer cargo público aí. Beleza? Tranquilo? Então, relembrando aí, retomada da tese, perspectiva ou proposta de intervenção, orações, começar com uma conjunção, é possível, o resumo também é possível, e ainda uma constatação que ainda não apareceu no texto, constatar alguma coisa. Tranquilo? 5 tipos de conclusões, bem de boa, bem sus que nem mousse, bem leve como a neve, para que você possa fazer uma redação bem tranquila e bem sossegada. Certo, pessoas? No mais, é isso. Daqui a pouquinho temos mais. Daqui a pouquinho quando? Segunda-feira, né, pessoal? Toda segunda temos mais. Fui! Vamos voltar. E aí, gente? Estão aí ainda, pessoal? De vocês? Eduardo, Camille, Nathalie, Alice, Andressa, Cauã, Rebeca, Darlane, Bruna, Maxwell, Estou, professor. Brenda, Lívia, Késia, Beatriz, Ana Natália. Pronto, gente, era como eu estava querendo passar para vocês. Nós falamos hoje, mostrei a vocês a estrutura da redação, não é? A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, quer dizer o quê? Se você entende isso tudo, a redação fica fácil para você. Gente, então, o que é que a gente deve fazer para melhorar? Escrevendo. Crie texto de vocês, crie. Você bota na sua cabeça, pronto, eu vou falar desse aqui que eu sei bem. Vou falar do TikTok. Pronto, um tema. Você vai falar do TikTok. Aí depois você vai olhar, eita, tem essa estrutura, tem a introdução, tem o desenvolvimento, tem a conclusão. A estrutura é Enem, é como eu estou falando. Não estou querendo que você crie, porque cada certame, cada vestibular, cada concurso que exige redação tem um tema específico. A gente está estudando aqui, a gente está trabalhando aqui, redação Enem. Não é querendo dizer essas dicas, essas orientações que eu estou passando aqui, que sirva para todo tipo de certame. Não. Fique bem importante. Nossa estrutura aqui é Enem. E Enem tem que ter
A introdução, desenvolvimento e conclusão. Todas as redações têm que ter isso, introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas como essa estrutura? Aí, no Enem é cobrado falar um pouco do tema, do seu conhecimento que tem um tema, você problematizar esse tema, argumentar esse tema, quais são as consequências desse tema dentro do seu texto, e a conclusão, você solucionar o que você falou. Isso é o Enem cobra. Aí já tem outro que não. Outro vamos dizer, são dissertações narrativas, são só textos informativos. Então, cada um tem um estilo. E é bom a gente se ligar. Quando a gente vai fazer um tipo de vestibular, de concurso que exige a redação, a gente lê o edital para saber qual o estilo que ele pede, certo? Mas o Enem é esse. E você vê que na conclusão ele falou muito em conjunção. Quando a gente usar as conjunções, para a gente fechar a nossa ideia, fechar o nosso texto. Então, essa ideia, vamos dizer, essa análise que eu quero passar para vocês entenderem, colocarem na cabeça de vocês qual é a estrutura do Enem. Certo, gente? Alguma pergunta, pessoal? Eu quero ouvir vocês. Vamos lá? Alguma perguntinha? Hein, galerinha? Galera, cadê vocês? Vocês não falam nada, é? Ah, meu pai, não abre não o microfone pra gente. Olha só, antes que eu esqueça, eu quero fazer o registro, como eu estou fazendo registro com todos os eu quero fazer o registro com vocês, certo? Então vamos abrir a câmera para que eu faça o registro. Está chegando o final do bimestre e eu quero analisar esses registros. Quem está participando e sempre abre a câmera quando é solicitado, certo? Para a gente tirar uma foto, fazer esse registro, porque no final eu vou dar uma pontuaçãozinha a quem faz o que é solicitado. Vamos lá, gente? Só fazer o registro, então eu vou contar 5 segundos. Depois tira a foto, viu? 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer o registro. Todo mundo sorrindo para a câmera. Fiz o registro. Vou colocar no grupo de vocês. Porque aí fica registrado. A gente, no final do bimestre, quando terminar, eu faço uma análise e olho quem sempre está participando, aí uma pontuaçãozinha extra eu darei. Certo, gente? Pronto, pessoal. Então, agora nós vamos parar por aqui sobre produção textual. Ainda a gente tem aula ainda. Então, agora eu quero voltar às nossas questões do Enem. Certo? Semana que vem é novo bimestre, novo roteiro. Já vou entrar falando sobre as conjunções com vocês, já vou preparar uma aula de revisão para vocês conhecerem as conjunções, como usar, qual a importância, o que precisa, quais as mais usadas. Então, para a semana eu vou preparar esse tipo de aula para a gente debater, certo? Mas agora nós vamos voltar para nossa resolução de questão. Deixa eu pegar aqui a provinha do Enem, que a gente estava respondendo, para a gente voltar a responder. Só um minuto. Deixa eu ver aqui. Nós paramos, se eu não me engano, na 100 e... Deixa eu ver aqui, eu transmito já para vocês. Agora eu quero a participação de vocês, viu, gente? 108. Vamos lá, 108. Vamos lá. Deixa eu ver. Quero a participação de vocês, certo? Vou pedir a participação de vocês quando solicitar. Espero que vocês participem comigo. Vamos lá. Deixa eu ver onde ela está aqui para transmitir para vocês.
Tananana. Estão vendo aí, né, pessoal? Vamos lá. Então, a gente parou na 107, né? Agora nós vamos para 108. Olha só. Veja bem, 108. Tem uma imagem, não é? A imagem como a pessoa tirou a foto do outro, né? E essa foto foi tirada meio diferente, né? A gente não pode nem dizer que é um espelho refletido, porque o espelho pode ser refletido, mas o espelho está nas costas do outro, não é? Aí nós vamos para o enunciado, olha só. O surrealismo. Deixa eu pegar aqui para a gente ver. O surrealismo. Ó. Configurou-se como uma das vanguardas artísticas europeias do início do século XX. René Magritte, pintor belga, apresenta elementos dessa vanguarda em suas produções. Um traço surrealismo presente nessa pintura é o quê? Então, quer dizer, aí a gente tem que entender, gente, essa questão aqui, ela é uma questão que ela de semântica, ela requer um conhecimento da semântica. Então, qual é? Ela está falando aqui na sinonímia, que mais adiante a gente vai fazer uma revisão também. Então, ela quer que você entenda o que significa surrealismo. Aí eu pergunto a vocês, o que vocês entendem por surrealismo? Gente, vamos lá. O que vocês sabem por surrealismo? O que vocês podem me dizer? Quem sabe me dizer? O que é a arte surrealista? Gente, quero ouvir vocês. Algo tipo 3D, professor? Não, pelo nome surrealista está dizendo uma coisa normal, né? Uma coisa que anormal, é surrealista, é uma coisa inimaginável, então é uma coisa diferente. E pela imagem a gente vê, aí, deixa eu voltar lá a imagem, cadê a imagem? Que é uma coisa surrealista. Como a gente vai tirar uma foto dessa, me liga? Um autorretrato. Então, quer dizer, é surreal, não é? O espelho das costas, como você reflete? Como tirou essa foto? Porque se o espelho estivesse na sua frente, quando você está atrás, você tira a foto sai a sua imagem. Mas aqui está saindo das costas. Como foi essa foto? Então, é uma imagem surrealista. Então, é uma coisa irreal, uma coisa que a gente não entende como foi feito. Aí tem as alternativas aqui, que ele quer que você encontre essa resposta. Então, veja bem, aqui é a letra A. Então, a gente tem que encontrar a resposta mais realista que a gente sabe sobre o surrealismo. A melhor explicação. Então, ele diz aqui, ó, justa posição de elementos díspares observada na imagem do homem no espelho. Opa, pode ser um espelho, mas um espelho invertido, né, que a gente está vendo. Beleza, vamos lá. Letra B, crítica ao passadismo. Será que está uma crítica aqui? Eu não vi nessa imagem, eu não vi uma crítica. Então, essa daqui, gente, como eu digo a vocês, a gente faz por eliminação, a gente já tira logo, porque não tem crítica nenhuma. Vamos lá. Construção de perspectiva apresentada na sobreposição de planos visuais, beleza. Essa tem a ver, então eu vou deixar ela em evidência. Letra D. Processo de automatismo indicado na repetição da imagem do homem. Não tem nada a ver, que a repetição aqui ela é surreal, não tem nada a ver com o que ele está dizendo. Então, procedimento de colagem, identificando o reflexo do livro no espelho, não. Também matou porque não é o reflexo do livro aí. Beleza, não tem nada a ver. Então, a gente ficou em dúvida em duas. E agora, para a gente encontrar a resposta? Então, justa posição, olha só. Então, eu quero chamar a atenção de vocês aqui por essa palavra, justa posição. Eita, linha bonita. O que é a justa posição? Quem sabe? Isso é língua portuguesa. Isso é semântica, como eu disse a vocês, certo? O que é a justa posição, gente?
Justa posição é quando a gente junta, na língua portuguesa, duas palavras sem perder nenhum item dessa palavra. Por exemplo, quando a gente juntar aquela caça-palavras, então é uma junção, ela é justa posição, junção de duas palavras. Caça-palavras. Já a aglutinação, você perde alguma letra. E ela aglutina. A justa posição, ele junta. Então, aqui, na questão, justa posição, é mais ou menos o que a gente está vendo. Está juntando duas imagens sem a gente perder nada. Ó. Você vê que tem esse item aqui e esse item aqui que reflete lá. Então, ela é uma justa posição de elementos díspares. Eu não sei o que é, mas isso não influencia na minha resposta. Então, a justa posição de elementos observada na imagem do homem do espelho. A outra é a construção de perspectiva apresentada sob posição. Poderia ser, mas não está sobreposto a nada. Então, a resposta mais correta e aprovável é a letra A. Certo, gente? Entenderam alguma pergunta sobre essa questão? Nenhuma? Então vamos lá para a próxima. Questão 109. Nathalie, você que gosta de Xangô, vamos lá ler esse texto aqui, Nathalie. Nathalie, cadê tu? Tô aqui. Você gosta de Xangô, dançar Xangô, olha aí. Leia aí esse texto da cultura. 109, né? 109. Aqui no terreiro, pelua de faz inveja pra gente que não tem mulher. No Jacutá de Preto Velho, há uma festa de Iaô. Oi, é oi que fala? Isso. Oi. Tem nega de Ogum. Tem nega de Ogum, de Oxalá, de Lamanjá. E é Manjá. Mucama de Oxóssi, é caçador. Ora viva Nanã, Nanã Burucu. Iô, iô. Iô, iô. No terreiro de Preto Velho, Iaiá. Vamos, saravá. A quem, meu pai? Xangô. Pronto. A gente viu que é uma música, né? Uma música da cultura africana, que é uma música de candomblé, né? Essa música. Então agora a gente, é uma canção, né? Que ele diz aqui. Aí tem um enunciado, gente. Olha só. A canção Iaú foi composta na década de 30 por Pixinguinha, em parceria com Gastão Viana, que escreveu a letra. O texto mistura o português de Yorubá, que é a linguagem, né? A linguagem africana, português de Yorubá, deixa eu grifar aqui. Língua usada por africanos escravizados, trazido para o Brasil. Ao fazer o uso do Yorubá nessa composição, o autor ele promove o quê? Vamos ver, ele quer mostrar o quê? Ele promove uma crítica bem-humorada. Gente, é uma crítica? Não, que é uma música, mas uma música está criticando. Então, essa aqui a gente já elimina de cara, né? Porque não faz uma crítica a essa religião. Se faz uma crítica à religião, não faz, não. Então, vamos lá. Ressalta uma mostra da marca da cultura africana. Opa, é uma marca da cultura africana, porque a gente já leu, já entendeu. É da cultura africana. Vou deixar a evidência. Letra C. Evidencia a superioridade. Não, ele está dizendo que é superior a essa cultura? Não, então essa daqui também a gente já elimina. Deixa à mostra a separação racial e cultural que caracteriza a Constituição do brasileiro. Não, ele deixa à mostra, ele deixa evidência isso? Isso não. Então isso também eu já elimino. E a letra E. Expressa rituais africanos com maior autenticidade, respeitando as referências originais. Aqui ele expressa rituais africanos. Agora, com maior autenticidade, respeitando as referências originais, não. Ele não quer dizer, não está chegando a esse ponto, só fazendo essa referência original
sentido africano. Mas a resposta mais provável, que nos chama a atenção, é o quê? Que ressalta uma mostra da marca cultura africana que se mantém viva na produção musical brasileira. Então, a resposta correta é a letra B. Tá vendo, gente? Gente, eu chamo a atenção de vocês aqui, para quê? Para a gente ler. Então, olha, questão de compreensão de texto. Você vai compreender o texto, você sabe que esse texto aqui é uma música africana, então quer dizer, está representando a linguagem africana, então a gente já tem essa ideia, e quando a gente vai para o enunciado, fica fácil da gente encontrar a resposta, por quê? Porque ele deixou bem claro, ó, marca da cultura africana, não tem outra. Que a gente chama até da terreiro de macumba, mas macumba é o quê? Não é uma cultura africana? Então não tem outro para a gente questionar. Então a alternativa correta é a letra B, certo? Aí tem a questão 110. Agora eu quero dar um tempinho para vocês lerem, entenderem. Vou marcar aqui 2 minutos, viu? Entender e dizer qual é a alternativa. Vamos lá, eu quero ver a alternativa no chat. Vamos lá, gente. Alternativa no chat, viu? Questão 110. Vamos? Fizeram? Analise, 2 minutos. Quero ver se vocês estão entendendo a essência da coisa. Leiam com atenção, analise o enunciado, analise as questões e encontre a resposta. 2 minutos. Um minuto se passou. Tem mais 1 minuto. A resposta no chat. Vamos lá? Digita a resposta no chat. Mais um tempinho. Vamos lá, digitando a resposta no chat. Darlano já respondeu. Cadê as outras? Vamos lá responder, gente. Eduardo respondeu. Isso, 110. Maxwell respondeu. Bora, gente. Analise com atenção. Não, não é entre B e C, Andressa. Eu quero uma resposta. Vamos lá, Andressa. Nathalie também, Andressa respondeu agora. Quem falta ainda? Brenda, Késia. Cadê a resposta de vocês? A Lívia. A Bruna, cadê a resposta? A Camille. Ô, professor, Pode falar. aqui tá chovendo muito, a internet fica indo e voltando, então às vezes vai dar pra responder não, porque fica travando. É complicado. Aqui também, Andressa, está chovendo, mas graças a Deus a internet está segurando. Mas tudo bem, viu? Você tenta aí. Certo? Vamos lá, gente. Ó, então, a maioria da resposta foi B, não é isso? Ó? Maioria da resposta é letra B. Então, vamos lá. E só uma que teve letra D, né? Quem foi a letra D foi a Darlana. Vamos analisar agora a questão. Vamos ver, encontrar qual é a resposta correta. Então, tem a imagem. A gente está vendo ela aqui, a imagem. Beleza? Então, agora nós vamos fazer a leitura. Essa imagem é uma máscara, né? Uma máscara que é feita de fibra de vegetal. As formas plásticas nas produções africanas, então quer dizer uma imagem africana, já beleza. As formas plásticas nas produções africanas conduziram artistas modernos do início do século XX, como Pablo Picasso. Há algumas proposições artísticas denominadas vanguarda. A máscara remete a... Então, quer dizer, ele quer saber qual uma proposição artística a máscara remete. Então, veja bem. Então, é uma análise da imagem. Nós vamos analisar os traços,
feito aqui, beleza. Então, agora a gente vai... Feita essa análise, que é uma imagem de um animal, parece, ó, tem os traços aqui, os olhos, boca, nariz, então tem um cabelo, então ele se preocupou muito com os detalhes, né, pra gente, as orelhas, então é essa imagem. Então vamos lá. Aí a letra A, ele diz o quê? Preservação da proporção. Não tem nada da proporção aqui. Vamos dizer, se tivesse proporção, ele poderia fazer um olho grande, bem grande, aí diria, está preservando a proporção da imagem. Não, dos detalhes. Então, isso a gente já elimina. Já a letra B é de idealização do movimento. Não, tem algum movimento. Então, essa aqui, de cara, a gente também já elimina. Então, não tem movimento. Qual o movimento que tem? A máscara lá, não tem movimento. Se ele fala no contorno, nas formas, eu dizia assim, porque está cheio, ó, de formas. Ó, as formas dele aqui, ó, tá cheio de formas. Tá vendo? Ó, o formato do rosto. Então, essa letra B não. A letra C diz estrutura assimétrica. O que é estrutura assimétrica? Então, quer dizer que tem a maioria dos traços são tamanhos normais? Também não. Então, essa aqui eu já elimino. A letra D. Sintetização de formas. Opa, então quer dizer, como eu falei, como analisei, ó, ele preza muito as formas, ó, a forma da orelha, bem detalhada, dos olhos, boca, nariz. Então, deixei essa evidência. Valorização estética, não. Se fosse estética, era um negócio mais belo, né? Para ter aquela visualidade estética. Então, eu já elimino essa também. Então, aqui sobrou para mim a letra... Qual a letra, gente? Letra D. Quem foi que acertou? Só Darlane. Tá vendo, gente? Então, pessoal, quando cai uma questão dessa, vocês analisem. Analisem tudo. Porque é essa análise criteriosa que a gente vai chegar na resposta. Agora, se a gente não analisa... Aí a gente, ó, vocês viram que a maioria colocou a letra B. Movimento. Qual o movimento que tem aqui? Não tem movimento, gente. Se o traçado, vamos dizer assim, se o traçado é nesse estilo aqui, ó, aí ele tem um movimento, sobe, desce, só o movimento, tá vendo? Mas essa imagem não tem esse movimento. Então, cuidado nestas análises, certo? Vamos para 111. Cadê a 111? Vamos lá, olha ela aqui. Então, 111. Vamos ler o texto, o que é que ele nos diz. Ó. De acordo com o texto, então ele já está pedindo aqui uma questão de interpretação. Ó. Ele deixou bem claro, tá? Então, quer dizer, é de interpretação, de acordo com o texto, o que o texto diz. Então, esse, por obrigação mesmo, a gente tem que ler o texto para a gente chegar à resposta. Então, ele diz, ó, inexistente distinção, quer dizer, inexistente diferença, entre as artes produzidas pelos colonizadores e pelos colonizados, pois ambas compartilham o quê? Então, vamos entender o texto agora. Olha só. Deixa eu ler esse texto para vocês, da questão 111. Ao se apossarem do novo... Deixa eu pegar aqui para a gente marcando. As palavras que chamam a atenção. Do novo território, os europeus ignoraram um universo de antiga sabedoria, povoado por homens e bens unidos por um sistema integrado. Vamos lá, sistema integrado. Beleza. A recusa em se inteirar dos valores culturais dos primeiros habitantes levou-os a uma descrição simplista, coisa simples, desses grupos e a sua sucessiva destruição. Na verdade, não existe uma distinção. Então, ele diz que tem uma distinção aqui, tem uma diferença aqui, ele já contradiz. Não existe uma distinção entre a nossa arte e aquela produzida por povos tecnicamente menos desenvolvidos. As duas manifestações devem ser encaradas como expressões diferentes. Então, quer dizer, ele não vê diferença. Então, não tem coisas diferentes. Então, a gente tem que encarar como são expressões de épocas diferentes. Certo? Então,
não é que a gente diferencie, mas com um olhar diferenciado, dos modos de sentir e pensar das várias sociedades. Então, a gente vai olhar a sociedade da época, mas também como equivalentes por resultado de impulsos humanos comuns. Então, vamos lá. Então, segundo o texto, aí, inexiste distinção, então, segundo o texto, não tem diferença entre as artes produzidas pelos colonizadores e colonizados, que são aqueles que estão lá e aqueles que chegaram para colonizar. Pois ambas compartilham o quê? Aí nós vamos entender. Então, quer dizer, ele diz que não existe distinção, não existe diferença. O que a gente tem que respeitar são por épocas que foram feitas, certo? Então, um olhar diferenciado. Então, aqui, nas alternativas, ele fala suporte artístico, que então quer dizer, se ele não tem diferença ao suporte artístico na época, não, porque ele não diz que a gente diferencie por isso, porque cada época tinha seu método de trabalhar. Então a gente não vai olhar o suporte artístico. Então, ambos não compartilha esse suporte artístico, porque na época tinha um e hoje tem outro, né? Então, vamos ver. O nível tecnológico, isso aqui me chama a atenção. Por que o nível tecnológico? Por quê? Porque, na época, tinha um tipo de tecnologia... Eita, linha feia. Na época, tinha um tipo de tecnologia e hoje outro. Vou deixar em evidência. Aí, vai lá. C, base antropológica. Então, quer dizer o quê? A base antropológica é o quê? Isso tem que ver com a história. Na época era uma história, agora tem outra. Também me deixou evidência. Eu vou para a letra D. Concepção estética, não. Isso não tem nada a ver com o que o texto nos diz. Referencial temático também não, porque aí o texto não fala isso. Então, vamos lá. Tem duas alternativas que a gente ficou em dúvida. E para a gente encontrar a resposta certa? Então, nível tecnológico, será que na época tinha um e aqui tem outro? Então, vamos ler o texto mais uma vez para ver se a gente chega à resposta, certo? Então, veja bem. Deixa eu pegar aqui uma bolinha. Vamos lá. Ao ser apossado do novo território, os europeus ignoraram um universo de antiga sabedoria, povoado por homens e bens unidos por um sistema integrado. A recusa em se inteirar dos valores culturais dos primeiros habitantes levou-os a uma descrição simplista desses grupos e a sua sucessiva destruição. Então, quer dizer, destruíram aquelas obras que existiam naquela época, foram destruindo. Aí, na verdade, não existe distinção entre nossa arte e aquela produzida por povos tecnicamente menos desenvolvidos. Então, quer dizer, ele diz que não existe, cada um tinha o recurso que era para ter naquela época. As duas manifestações devem ser encaradas como expressões diferentes dos modos de sentir e pensar das várias sociedades, mas também como equivalente por resultado de impulsos humanos comum. Então, quer dizer, olha só, gente, quando ele fala aqui das várias sociedades, ele está falando aqui do contexto histórico da sociedade daquela época com a sociedade desta época. Então, segundo essa expressão aqui, a alternativa mais provável é a letra C. Por quê? Fala da antropologia, que é da história desse povo. Então, por isso que a letra B ela se perde nesse sentido pelo enunciado do texto. Certo, gente? Essa é uma questão que requer muita atenção, que não é uma questão fácil, não é uma questão fácil, esse é um nível de questão bem difícil do Enem, é um nível de questão difícil, que a gente tem que ler, entender bem o contexto, grifar bem as palavras para a gente entender bem o que fala. Porque muita gente, eu tenho certeza que ela ia colocar o nível tecnológico, porque ele ia fazer aquela diferença de antigamente, diferença de hoje. Mas só quando ele fala
das várias sociedades, sociedade daquela época e a sociedade desta época. Então, quer dizer, ele está falando do contexto histórico. E o único que fala do contexto histórico aqui, mesmo que eu não sei o que é antropologia, mas é isso aqui, que estuda as histórias. Certo? Alguma pergunta, gente? Vamos para 112. Agora eu pergunto a vocês. Algum questionamento, alguma coisa? Deixa eu ver o chat. Eita, em casa deixando o celular descarregar, né, Nathalie? Minha gente, não é desculpa não, viu? Não é desculpa não. Vocês em casa, o carregador em casa, só botar na tomada, eu vou deixar... Pelo amor de Deus, Nathalie. Viu, gente? Já quero parar por aqui, é? Aí quem vai dizer é vocês. Ou a gente continua? Quero ouvir vocês agora. A gente para na 111. Ou a gente continua, pessoal? Gente, cadê vocês? Tem pouca gente agora, professor. É melhor continuar depois. Pronto, então veja bem. Então vamos parar por aqui, né? Nossa aula foram duas. Eu sei que está chovendo, muita internet dá o creu.